Invoquemos o Espírito Santo. O Papa João XXIII pediu que o concílio fosse um novo Pentecostes na igreja. A gente pede também a Deus que Ele nos conceda sempre esse Pentecostes contínuo em nossas vidas, na comunidade, na paróquia, em nossas famílias e na igreja do mundo inteiro. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, gente, nós tivemos no nosso encontro, o primeiro encontro sobre os 50 anos do Vaticano, e que foi um vídeo fazendo um resgate histórico de como o concílio começou. Ontem nós vimos uma das constituições do concílio, que são 4, como nós vimos. Tem uma constituição ligada às escrituras, à lei verbo. Tem outra constituição ligada à liturgia, que é o Sacração do Concílio. Estão os documentos principais. Temos uma constituição dogmática, que é a Unigêncio, e uma constituição pastoral, que é a Cauda de Espécie. E são outros os assuntos que nós poderíamos falar sobre esse tema dos 50 anos do Vaticano. Mas eu entendo que, provavelmente, vocês, ou a maioria, estão tendo o primeiro contato com o texto do Vaticano agora, apesar de ser 50 anos. É um tema assim, um texto que nós às vezes não temos muito contato, ouvimos falar, as pessoas comentam, porque quando a gente vai nas reuniões de igreja, os assessores muitas vezes comentam muito quando a gente lê um livro de espiritualidade, de fé, de pastoral da igreja. Tem sempre a indicação, mas às vezes a gente não tem a possibilidade de ter o texto. A primeira coisa que eu acho interessante, de fato, é que a gente tem um documento do concílio. Eu sei que nós lutamos para ter a nossa Bíblia, que já é um grande esforço. Livros nem sempre é muito acessível, mas é interessante que a gente faça um esforço também para ter esse documento da igreja. Como eu disse para vocês, esse texto não é um texto assim que a gente vai de cabo a rabo, é um texto de consulta, é um texto de estudo, de formação, não é um texto de consulta. Às vezes, como eu disse, temos um problema que a gente escuta sobre Nossa Senhora, ouvir o que a igreja diz. Uma palavra que fala sobre os bispos, sobre a liturgia, sobre as escrituras, a gente quer saber o que a igreja diz. Tanto estudar como para formar, é interessante dar uma olhada no concílio, não é? Agora, é claro, se nós fôssemos ter mais tempo para estudar, nós poderíamos nos dedicar mais a um ou outro, mas até mesmo na faculdade de teologia, a gente tem que abrir espaços para poder estudar bem isso. Eu me lembro que no primeiro ano de teologia, uma cadeira de introdução à teologia, eu estudei com o pessoal a Constituição do IVEC, foi uma parte do curso, não é? Que poderia não ter estudado, poderia ter sido os outros elementos. Às vezes a pessoa pode correr o risco de fazer um curso de teologia e também não ter até muito contato com o documento conciliar. Eu sou padre de teologia moral, eu sou professor de teologia moral na faculdade. A moral, ela trabalha as questões de política, questões sociais, as questões de família, as questões de cultura, de bioética, atualmente. E a Cauda de Espécie, por exemplo, é basicamente um tratado da minha área de teologia moral. Então, assim, já estudei alguns cursos, só a primeira parte do documento da Gáudio, outros cursos como estou fazendo agora. Teve outros documentos que eu estudei. Eu tive a oportunidade de estudar só a segunda parte da Gáudio com os alunos, e nos outros semestres a gente estudar a primeira parte. Quer dizer, não é uma coisa assim que a gente tenha tanta, é só chegar e estudar e dizer o que está aí dentro da coisa. Agora, eu também sou de uma escola, assim, que prestigia muito o contato com o texto. É importante que a gente escute o comentário de um padre, de um professor, quem quer que seja, lê um comentário sobre uma ou outra coisa, mas eu sou de uma escola que prestigia muito o contato com o texto.
Então a gente vai falar sobre luminigêncio. O cara está sobre luminigêncio, mas se eu não conheço o texto, eu fico um pouco aéreo. Por exemplo, na parte da filosofia, nós vamos estudar lá, vamos supor, um autor que a gente estuda lá, que pode ser, por exemplo, o Rousseau. A gente ficar só fazendo comentário do Rousseau e nunca ler o livro do Rousseau é muito diferente. Dá para te comparar assim, a pessoa escutar na missa um comentário sobre os evangelhos e nunca ler os evangelhos. É diferente ele escutar um comentário do padre ou a afirmação da igreja sobre os evangelhos. Eu já tenho lido os evangelhos, a compreensão, a percepção é totalmente diferente. Quando a gente estuda os documentos também da igreja, lá na instituição, na academia, é claro que a gente só dá luzes assim, tá? O estudo, a perspectiva do estudo, de uma reflexão sobre uma coisa dessa, não é dizer todas as coisas que está lá dentro do texto. Isso é impossível. A gente poderia, se fosse passar desse jeito, era simplesmente fazer uma leitura comunitária de um tirão do texto. A gente às vezes dá luzes, indicações que a pessoa se interesse para poder achar que aquilo ali pode corresponder ou valer alguma coisa para a sua orientação e depois ir em frente, porque também na academia tem muito isso. A academia não é para dizer tudo, nem tem condição. Ela é para abrir pistas que a pessoa depois quiser pesquisar, ela vai pesquisar pela sua conta própria. Então eu acredito assim que, por exemplo, a gente falando do Sacro Santo Concílio para vocês ontem, aí de repente, né, quem gosta mais de liturgia, mas todos nós somos muito marcados pela liturgia. Né? Não é porque a gente é adepto de liturgia, ou não é adepto de liturgia, a liturgia ela participa da nossa vida contínua da igreja. Então é bom que eu possa adentrar dentro do tema para poder ter mais luz sobre aquilo que nós celebramos. Então, esse texto também que nós vamos ver hoje da Luminigêncio são assim flechas, né? Para poder a pessoa apreciar o que tem dentro do texto e depois se motivar a fazer uma reflexão posterior. Eu me detive ontem muito então no Sacro Santo Concílio. Por que eu me detive muito no Sacro Santo Concílio? Porque eu pensei assim, uma das coisas que gerou mais impacto assim, imediato, que eu entendo, um dos documentos foi o documento do Sacro Santo Concílio, porque todo mundo até hoje fala assim, quer resumir o Vaticano II, foi o concílio que tirou o padre ficar de costa para frente, que a língua passou a ser verdade. Quantas vezes a gente resume assim, em poucas palavras, o povo em geral, para falar da importância do concílio, sobre esses dois elementos. Mas é claro que esses documentos tiveram um grande impacto dentro da vida da igreja. Assim, eu botei tópicos aqui que existiam brigas homéricas, às vezes assim, certos números, depois de um momento posterior. Não sei nem se a gente tem condições assim de abrir o leque dessas polêmicas, mas também era interessante que vocês pelo menos soubessem que teve algum problema em um ou outro número. Então, eu estou fazendo uma opção assim, arbitrária, não é? pelo Sacro Santo Concílio, que a gente debateu ontem. Valeria até a pena a gente deve ficar só no Sacro Santo Concílio, quem sabe? Estou muito aberto assim, a gente de repente quiser fazer uma observação, mas então parto agora para a Luminigêncio, que na verdade não é um texto que eu trabalho na academia. O texto que eu mais trabalho na academia é o texto da Cláudia Espécie, isso eu já me detive muito. Mas todos os textos têm sua riqueza e têm sua beleza. Por exemplo, a Luminigência vai falar de coisas mais internas da vida da igreja. A parte da estrutura, a parte da fé. A Cláudia Espécie ela vai falar mais da presença da igreja no mundo, que também é uma coisa muito bacana. Da pastoral, de como é que nós devemos agir, pensar. Mas as coisas estão sempre muito interligadas. Porque a dimensão que a igreja coloca sobre a vida de fé para o interno da igreja é importante também para a nossa ação no mundo. Como é que nós devemos fazer uma ação no mundo se nós não temos muito claro a nossa identidade? Até mesmo para a gente poder fazer uma missão, a gente precisa entender um pouco mais sobre a nossa própria vida. Como é que a gente vai fazer uma missão assim à toa se a gente não está nem entendendo às vezes certas categorias?
Então, eu acho importante, no primeiro momento, a diligência. Lá na Bíblia de Espécie, nós temos duas partes. Uma parte que é mais geral sobre os ensinos para poder preparar a ação pastoral, assim geral, e na segunda parte coisa mais específica, cultura, família, paz. Mas é dito que a parte teórica da Gáudio, ela está muito ligada com a parte prática. Mas nós podemos dizer que a parte pastoral, a constituição pastoral, ela está muito ligada com a constituição dogmática. A parte teórica que nós somos está muito ligada sobre também como nós vamos agir. As coisas estão muito casadas entre si. Então nós vamos fazer um olhar mais para a nossa identidade. Para falar um pouco sobre a identidade, eu queria colocar certas questões antes até mesmo de entrar dentro do documento. Se fala muito hoje que nós estamos numa sociedade plural. O que é uma sociedade plural? É uma sociedade que, já está falando, né? Plural são vários singulares, várias identidades, várias maneiras de ser que estão dentro dessa convivência. São várias identidades que nós estamos com um diálogo com pessoas que pensam como a gente, que pensam diferente, tem diversas formas de pensar. Então, é muito dito hoje que, por exemplo, a igreja precisa respeitar a sociedade plural, porque ela não é a única voz, ela é uma das vozes que tem dentro da sociedade que nós vivemos. Então, a gente precisa, dentro do diálogo, a gente respeitar essa situação plural da identidade dos outros. Agora, vocês me permitam, já fazendo uma crítica em cima disso. Nós vivemos sim uma sociedade plural, porque as pessoas falam assim, quando as pessoas fazem uma coisa muito diferente, por exemplo, na teologia, nós temos muito isso. Às vezes tem professores que falam coisas completamente diferentes daquilo que a igreja oficialmente está dizendo. São coisas até que é da caminhada da igreja. Aí quando o pessoal vai criticar ou questionar, não, a gente tem que respeitar a pluralidade de pensamento. Nós não podemos ficar com a teologia apenas de uma forma, a gente tem que ter um pensamento plural. Isso é interessante, sim, a gente ter, até dentro da teologia, dentro da nossa, vamos dizer aqui, dentro da nossa igreja, da nossa comunidade, da nossa paróquia, que é uma paróquia tão pequena, nós temos tantas maneiras de pensar a própria fé. Mas se alguém for falar, quer ser católico aqui dentro desse bairro, quantas observações também diferentes, experiências diferentes nós vamos ter. Então, às vezes, essa questão da sociedade plural, da coisa plural, pode ser uma justificativa para todo mundo ficar dizendo o que dá na cabeça sem ter uma orientação básica. Porque também tem uma coisa, nós sim vivemos numa sociedade plural, mas nós católicos temos direito à nossa identidade. Tem o ateu? Tem o espírita? Tem o marxista, o socialista, sei lá, tudo misturado. Tem pessoas de compreensões totalmente diferentes da fé, de outras experiências religiosas? Tem pessoas que são aversas à religião? Tem direito à sua identidade. Agora, nós também temos direito à nossa identidade. Porque para se estabelecer um diálogo, não é? Eu tenho que respeitar a identidade do outro e o outro também tem que me dar direito que eu tenho à minha identidade. E a gente vai vendo assim em certos debates, as pessoas parecem que não querem dar direito que o católico tenha a sua possibilidade de sua identidade. É como se ele tem que aceitar como o outro é, mas não tem direito a ter sua identidade. É um negócio assim muito complicado. Sobre isso ainda, por exemplo, nós temos grandes debates sobre a igreja e o Estado laico, aquela coisa toda que a gente vê nos períodos políticos, ou quando estão no grande debate nas mídias. Não, o Estado é laico, sim. Tem várias explicações sobre isso, sim, o Estado é laico. Mas o Estado laico não quer dizer um Estado ateu. Não é? O Estado laico quer dizer que não é a igreja que manda nesse Estado. O Estado tem uma autonomia diante da igreja, a igreja também tem uma autonomia diante, mas não implica que o Estado seja aquele que nós estejamos proibidos de expressar a nossa fé.
o Estado é laico, mas nós católicos também temos o nosso direito de identidade, de acreditar em Deus, de acreditar em Jesus Cristo e de expressar nossa opinião, porque nós também pagamos imposto como todo mundo paga, não é? Eu tenho dentro dos meus salários lá que eu recebo, um desconto na fonte lá, a gente tem um desconto lá dos impostos que a gente paga, do padre, à religiosa, ao leigo, todo mundo paga os impostos. E por que eu não tenho o direito da minha identidade de dizer o que eu acho? Inclusive, estava, por exemplo, sobre a Jornada Mundial da Juventude. Em determinado momento, o pessoal estava reclamando que o Estado era laico, não era para o Estado se envolver com nada daquilo ali. Mas o próprio ateu esteve falando coisas bem incríveis sobre isso. Ele esteve dizendo, mas 90% são cristãos, são pessoas que têm fé. Ele estava dizendo lá. Uma turma lá tanto é católica, outra turma tanto é evangélica. O pessoal que tem fé é o pessoal que a maioria paga imposto. Mas eles não podem, os católicos, por exemplo, em um bom percentual, receber uma ajuda com uma pessoa dessa, que é o governo de Estado que vai entrar no país. Mas, por exemplo, Parada Gay. Parada Gay é financiado pelo Estado, muitas vezes, de uma minoria que paga imposto, mas na verdade quem está pagando a Parada Gay são os católicos e os protestantes, que são a maioria, e o imposto vai para coisa que não está se concordando. Então, pessoal, porque é Estado laico, não sei o que, e tudo, essas coisas de expressão religiosa não é para ter, é como se fosse um Estado ateu. Então, o pessoal fica inibindo que a gente possa viver a nossa identidade, não é? Então, assim, nesse debate da sociedade plural, da questão da identidade, eu já ouvi, por exemplo, indicações de um filósofo muito famoso chamado Habermas. Esse Habermas, ele é muito famoso no mundo atual. Nas universidades da área da humanidades, diz que os primeiros citados assim, quanto mais a pessoa é citada nos trabalhos de pesquisa, mais ele é importante como pensador no mundo atual. Por exemplo, muito citado em primeiro lugar nas pesquisas da área das humanas é o Foucault. Depois é o Habermas, e um terceiro que é o Chomsky. Então, o Habermas, um alemão, é uma das figuras mais citadas dentro da área das humanas. Ele é um cara ateu, uma figura ateia. Mas ele é um ateu assim, que tem algumas coisas que se aproximam da igreja, outras coisas que se distanciam. O Papa Bento XVI, numa época, fez um debate com ele, assim, numa aula mesmo, como o cardeal participou de um debate com ele. Ele é uma figura muito ouvida. Habermas, após a queda, após a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha estava destruída, ele teve a seguinte intuição, como um pensador. Ele queria reconstruir, claro, o seu país, o seu povo, que era a Alemanha. Ele falava que era preciso tomar as energias espirituais para reconstruir a Alemanha. É muito estranho que um ateu fale sobre energias espirituais para reconstruir o seu povo. Mas quando ele fala sobre energias espirituais, ele está falando sobre aquilo de bom que tem o ser humano. As energias boas que o ser humano tem, é preciso que sejam fortalecidas, orientadas, analisadas para poder reconstruir a Alemanha. Então ele tem uma maneira de ver certas questões do espiritual. Mas ele falava em um determinado momento que existe muito fundamentalismo. E o fundamentalismo prejudica o diálogo dos cristãos com a sociedade civil. O que é um fundamentalismo? Uma pessoa muito apegada à sua fé, muito ligado talvez só aos elementos da sua própria igreja, da sua confissão religiosa. É muito falado do fundamentalismo islâmico, mas diz que nós católicos temos também grupos fundamentalistas, que os protestantes também têm grupos fundamentalistas.
Fundamentalismo não é só privilégio dos islâmicos, mas também o que aconteceu lá na Jornada Mundial da Juventude, com aquelas marchas das vadias e palavras do movimento gay. O pessoal diz que aquilo ali é uma expressão também de fundamentalismo de um determinado movimento, que não sabe respeitar a outra maneira de ser de um outro grupo. Quer dizer, até um ateu pode também ser fundamentalista. Lá, o ateu que estava falando sobre que era os católicos que estavam pagando a parada gay com os evangélicos por causa dos impostos, e que os católicos e os cristãos tinham direito, ele falava de um fundamentalismo ateu. Tá? As pessoas dizem que ateu é isso, aí fica achando que ateu tem que bater na igreja, tem certas posturas assim, assado. Então, o Habermas fala sobre o fundamentalismo religioso que prejudica o diálogo com a sociedade civil, e ele estava dando umas palavras sobre como deveria se comportar o cristão para conversar com a sociedade civil. Eu entendo o interesse dele para nos dar orientações de como nós devemos nos comportar para conversar com a sociedade civil, porque inclusive a minha área de estudo trabalha muito isso. A área da teologia moral é como você pode dialogar com a sociedade os elementos da fé sem necessariamente ter que utilizar os elementos da fé, mas animados pelo espírito da fé. Agora, não impede que em determinado momento você faça mesmo um anúncio. Tem que falar do Evangelho. Porque, por exemplo, sobre a questão de aborto. Não, nós estamos aqui no debate, nós queremos, não somos a favor da vida, somos contra o aborto, porque nós achamos que a vida tem uma importância fundamental para a vida da sociedade. Mas se a gente for mesmo assim, afunilar o debate, o grande problema está é que nós acreditamos em Deus. E não estamos impedidos de dizer no debate com a sociedade civil que o nosso problema também com a vida, com o amor, está ligado com o problema de Deus, entendeu? O anúncio não está impedido, mas a área de estudo que eu estou, ela tenta fazer essa ponte dos elementos da igreja com a sociedade. Mas eu achei muito estranho essa indicação do Habermas sobre como o cristão ou o religioso deveria se comportar para dialogar com o ateu. Olha, ele é um ateu, quer dizer, ele está dizendo de outra forma como é que você tem que se comportar, tem que entrar no dia para poder conversar comigo. Então, também dessa forma, eu posso dizer que você é ateu. Você tem que também ser dessa forma para poder também entrar em diálogo comigo, porque aqui também, então, nós entramos numa situação que é um outro debate que tem na filosofia, que nós enquadramos a pessoa para poder compreendê-la. Então, para você poder conversar comigo, você tem que estar dentro desse quadrado para poder conversar comigo. Se for dessa forma também, eu tenho que enquadrar você para poder conversar comigo. Então, nós perdemos, de fato, a possibilidade de entender que as pessoas são mais daquilo que a gente espera e pensa. Então, um ateu tem a sua identidade e quer que o católico, ou quem seja um cristão, para poder conversar com a sua identidade, tenha um tipo de comportamento. Mas que tipo de identidade é essa que eu tenho que já enquadro o outro para poder conversar comigo? Porque uma das coisas que a filosofia fala muito hoje é que esse enquadramento das pessoas dentro de uma determinada forma de pensamento é a raiz do totalitarismo. Você limitar, talvez até fazer enquadrar, né? Só pode até aqui, é uma espécie de totalitarismo. Porque então eu vou conversar com o ateu, ótimo, eu vou sociedade com a sociedade civil, mas se eu botar o pé ali, não, proibido, botar, não. Aí quer dizer, você perde uma certa espontaneidade. É claro que nós devemos ter uma sabedoria de como dialogar com as pessoas que não são cristãs, com as pessoas que não professam fé nenhuma. Nós devemos ter uma forma de dialogar, mas o que eu queria dizer, no fundo disso tudo, é que nós temos direito à nossa identidade dentro do diálogo da sociedade plural. E às vezes as pessoas querem dizer, não, isso não pode, porque não pode. Eu sou assim, meu querido. Eu lhe respeito como você é, mas eu também tenho o direito de ser católico. Então isso é
Eu tenho certeza que você já deve ter se situado com problemas por aí, porque eu vejo também dentro da internet confusões e problemas exatamente por esse motivo do debate dentro da sociedade plural. Lá no Congresso de Teologia que eu fiz para o Sul, teve um momento que seria a teologia moral na sociedade plural. Como é que nós podemos falar de teologia dentro de uma sociedade que tem multiformes maneiras de pensar, até mesmo dentro da igreja? Né? Aí você pega assim os documentos de pensadores de todas as partes do mundo, falando de coisas talvez parecidas, mas de formas totalmente diferentes. Aí você fica, meu Deus do céu, para onde é que nós vamos? Qual é o referencial que nós temos? Onde de fato nós podemos dizer que isso é católico ou não é católico? Então, voltemos para o concílio. O concílio nos apresenta constituições. Tá? Essas constituições elas são muito importantes, porque as constituições elas nos ajudam a perceber como a igreja se vê. E talvez a gente nem percebesse que era assim, e a gente vai aprofundando alguma coisa que a gente acha mais difícil, mais complicada, a gente vai aprofundando, vai estudando. Mas é muito interessante que dentro dessa identidade católica, o concílio é muito importante porque fala sobre essa identidade. Por exemplo, no Brasil, quando existe um desrespeito, por exemplo, aos direitos humanos, ou algum direito por aí, dependendo da situação, a pessoa vai dizer, isso fere a Constituição. O que quer dizer fere a Constituição? Vai estar totalmente fora daquilo que o país, ou o Brasil, ou a nação, ou o povo pensa para aquela maneira de agir não dá. Não pode ser. Apesar também que as constituições acabam, as constituições que não têm o princípio assim, da revelação, elas ficam muito fragilizadas, não é? Porque agora mesmo com esse negócio dessas manifestações que teve no meio das ruas, foi um negócio assim muito estranho. O governo federal dizer, vamos mudar a Constituição. Vocês viram isso, né? Aí foi uma coisa assim que não pegou. Os próprios parlamentares não apoiaram lá da universo a ideia. Parece que tem alguma coisa irritante na Constituição, que essa Constituição tem que ser mudada, tem que ser mudada. Quer dizer, Constituição vai, mas tanto faz quanto fez. Pode até ser uma que seja light, passar para outra que seja até. Isso, se tiver uma volta da maioria, vencer uma manipulação, sei lá, as coisas mudam. Mas a Constituição da Igreja, ela também é muito diferente. A Constituição da Igreja, ela está em referência ao grande mistério que é Jesus Cristo. Está em referência ao mistério de Deus. Às vezes as pessoas, agora vem com a eleição do Papa Francisco, toda vez vem à tona aquelas coisas, né? Se vai aceitar o casamento para os homossexuais, se vai aceitar isso ou aquilo, algumas coisas são mais secundárias, outras coisas tocam mais a doutrina na questão da família. Então o pessoal acha que a igreja é simplesmente uma democracia, que todo mundo vai votar, que se ganhou a maioria está tudo resolvido. Mas a igreja, ela vive em referência à pessoa de Jesus Cristo. Nós temos o nosso sentido de ser através da pessoa do Senhor. E outras pessoas também, por exemplo, eu estava na Alemanha uma vez e o pessoal estava dizendo, Marco, mas para que ficar se ligando com Jesus Cristo? Não tem necessidade. Quantas pessoas inteligentes, mais inteligentes que Jesus Cristo, vieram depois de Jesus Cristo? Nós temos Einstein, nós temos Steve Jobs aí e tal. Para que ficar se ligando no cara do passado? Quer dizer, as pessoas acham, porque também não tem a fé na pessoa de Jesus Cristo, que Jesus Cristo é apenas uma pessoa inteligente, que convenceu o povo com um bom discurso, com a sabedoria, e pronto. Se de repente a gente pegasse um outro aí, não é? Que fosse o Einstein, esse daqui pela sua inteligência, as pessoas não entendem que a nossa adesão à pessoa de Jesus Cristo não é só pela sua inteligência, não é só pela sua sabedoria. É porque Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele foi o único que morreu e ressuscitou para a vida eterna, e nele os outros foram ressuscitados. A diferença da nossa fé para o Buda, para o Maomé, porque ele morreu e ressuscitou, e nós temos a fé que ele é o Filho de Deus, e nele todos nós, pelo batismo também, recebemos essa filiação. Então ele é o unigênito de Deus. Então as pessoas não entendem por que a igreja fica bitolada ou atrelada
aí se referência a Jesus Cristo. Então, a nossa Constituição é uma Constituição que tem as suas adaptações do tempo, mas sempre em referência ao mistério da salvação. Então, aí entra problemas como, por exemplo, o Senhor veio nos salvar do quê? Salvamento do quê? De que é que tinha que o Senhor vai nos salvar? Aí nós vamos entrar no mistério da salvação, que vai falar do mistério da iniquidade, do pecado, a própria consagração, o próprio ato de consagrar, que está no núcleo da igreja, né? Quando você está consagrando lá o sangue, né? Que será derramado, né? Pela remissão dos pecados. A própria palavra pecado está lá dentro das palavras da consagração, quer dizer, o mistério do Senhor, da sua salvação, é para nos libertar do pecado. Tem um mistério de ordem espiritual aí, que muitas vezes foge à nossa compreensão, mas tem um mistério do mal que o Senhor veio nos salvar desse mistério do mal, do poder do mal, que não é uma coisa meramente humana. Então, a constituição da igreja, ela está em referência à pessoa de Jesus Cristo. Então, tem coisas culturais que mudam, e tem coisas que são do núcleo do texto do Evangelho, que vai permanecer, que não vai depender da nossa votação. Mas até mesmo uma constituição civil, independente de fé religiosa, de Deus, de Jesus Cristo, até mesmo dentro de uma constituição civil de um país, existe um núcleo, era para existir um núcleo, que mesmo que as gerações mudassem, esse núcleo não poderia mudar, que a gente fala que são os direitos humanos. Não pode haver uma Constituição que fira os direitos humanos. Mas o que acontece é que os direitos humanos, eles são para proteger a vida. Os direitos humanos, eles são para proteger a existência do ser humano, para viver bem, a liberdade. Mas quando também tem direitos humanos, que o pessoal quer tirar aqueles direitos humanos e quer botar uma coisa no lugar, então a melhor coisa que o pessoal faz é dizer que aquele errado é direito humano, como é no caso das feministas que defendem o aborto. É o direito da mulher de abortar. Então, assim, a interrupção de gravidez, que não quer falar de aborto, né? Aborto é uma palavra pesada, então para suavizar esse assassinato, vamos botar uma palavra na linguagem mais suave, interrupção de gravidez. Então a mulher tem. A interrupção de gravidez é um direito humano da mulher. É como comissões das Nações Unidas e do projeto do milênio quer estabelecer. Então, assim, aquilo que é errado, que uma pessoa quer ter como certo, para poder ter como certo, eu não digo que é direito. Porque se eu dizer que é direito humano, está canonizado. Mesmo que seja contrário ao direito humano. Mas o direito civil, a Constituição Civil, ela deveria também ter um núcleo, que aquilo ali não poderia ser mexido. Quando você diz assim, não é, que a Constituição deve respeitar o direito humano, então a vida é um direito humano por excelência. O próprio Habermas, que é ateu, como eu já disse para vocês, ele diz uma coisa muito interessante sobre isso. Ele também já disse umas vezes na igreja, a palavra dele. Ele vive numa sociedade que é uma sociedade feminista. A sociedade alemã, o feminismo é bem mais desenvolvido que a nossa sociedade brasileira. Por exemplo, lá as mulheres têm espaço para estacionar. Aí tem alguns homens que ficam reclamando, daqui a pouco não vai ter nada para os homens, porque é idoso, é deficiente, e agora o espaço para a mulher, vai esperar que é agora para os homens. Então, assim, tem lojas que você encontra só que produz para mulheres assim, de literatura. Então, o feminismo lá é muito avançado. Então, o Habermas está falando dentro de uma sociedade feminista. Então, ele diz assim: não é possível que uma sociedade possa se constituir democraticamente falando, desrespeitando a fase inicial da vida. Você desrespeitar a fase inicial da vida humana é colocar em risco toda a construção da sociedade. É incrível um ateu falar isso, embora ele não concorde com a igreja, que a vida se inicia na fecundação, ele é mais uma compreensão, que a vida começa mais na ligação,
quando o óvulo lá se implanta na parede do útero, mas existe uma afirmação do feminismo que ele critica lá, que o feminismo não, essas células iniciais é apenas um aglomerado de células. Essa primeira vez que eu escutei uma afirmação dessa foi no Grito dos Excluídos, aqui em Fortaleza, em 1987, que tinha lá um grupo de feministas a favor de aborto. Quando eu fui reclamar das mulheres que estavam a favor de aborto dentro do Grito dos Excluídos, ela disse que isso foi apenas um aglomerado de células quaisquer. Eu, na verdade, eu fiquei chocado a primeira vez que eu ouvi um tipo de afirmação como essa. Mas depois eu ouvi essa reflexão do Habermas, essa reflexão de dizer que é um aglomerado de células quaisquer, que é uma coisa que roda o mundo inteiro entre as feministas. O Habermas foi bater de frente, ele foi dizer, não, uma sociedade, ninguém, nem uma pessoa que é religiosa, uma pessoa qualquer, pode dizer que essas células iniciais são um aglomerado qualquer. São células que dizem respeito a uma vida humana. Tá? E quem não respeita essa situação inicial, coloca em xeque o resto da sociedade. Isso para dizer que até na Constituição Civil também deveria existir um núcleo, que não é se fazer lei de qualquer jeito. Bom, voltemos para a nossa Constituição. Então, na nossa Constituição do Gaudium et Spes, ou Unigêncio, a Constituição dogmática, nós temos então, não é? Nós temos, aqui no papelzinho, nós temos lá no início, né, as 4 constituições que nós podemos liturgia, uma Constituição dogmática sobre a Igreja, o Unigêncio, uma outra Constituição dogmática sobre a revelação divina do Verbo, e uma outra Constituição pastoral sobre a Igreja, a Gaudium et Spes. Então, fazendo um rápido olhar no Unigêncio, eu não sei nem se eu vou dar alguns números que eu anotei, se nem se eu tenho condição de realmente comentar todos. Essa Constituição era dividida em 8 capítulos. O primeiro capítulo é sobre o mistério da Igreja, o segundo capítulo sobre o povo de Deus, o terceiro capítulo é a Constituição hierárquica, o quarto sobre os leigos, o quinto, a vocação à santidade da Igreja, os 6, os religiosos, o 7, sobre a índole escatológica, os últimos acontecimentos, a índole da Igreja que também no final dos tempos para o retorno do Senhor, da Igreja peregrina, nós, com a Igreja celeste. Essa Igreja celeste nós podemos ver a Igreja triunfante, a Igreja do purgatório também, a Igreja celeste. E um capítulo 8º, final, sobre Nossa Senhora. É dito que foi pensado numa determinada proposta que havia um documento só sobre Nossa Senhora. Mas Nossa Senhora foi colocada dentro dessa Constituição, dentro dessa dimensão aí do povo de Deus, de uma presença altamente significativa dentro do povo de Deus e da Igreja. Que eu acho que ficou muito feliz, onde concluíram o documento e inseriram a parte sobre a Mãe de Deus. Na parte sobre o capítulo 1, eu anotei alguns pontos que eu queria chamar a atenção. Por exemplo, ele vai dizer que a Igreja é o reino do Cristo já presente em mistério. Então, a Igreja tem uma relação direta com o reino de Deus. Se a gente for ver assim, a Igreja, Nosso Senhor, Ele quando começou a sua missão, chamou 12 apóstolos. Ele não fez uma missão sozinho. Ele formou um grupo, não é? Com esse grupo, Ele celebrou a ceia. Com esse grupo, Ele escolheu para estar à frente. Apesar também de Ele sempre chamar Pedro, Tiago e João para determinados momentos mais específicos. Mas Pedro foi colocado à frente. Os apóstolos reconheciam Pedro em diversas situações que ele tinha uma palavra de primazia entre eles. Na resposta da profissão de fé, em Cesareia de Filipe, é ele que fala em nome de todos os outros apóstolos. Nos Atos dos Apóstolos, a palavra final da reunião de Jerusalém, do conflito que teve sobre essa decisão, a palavra final é de Pedro. Então, assim, Pedro ocupa um lugar de destaque dentro da comunidade cristã.
o Senhor faz a ceia com eles, não é? E depois vem o Pentecostes sobre essa igreja. Existem diversos debates sobre quando a igreja foi fundada. Numa catequese normal, isso aqui é um debate longo, sabe, gente? Não tem muita coisa de tradição, mas é um debate longo. Na nossa catequese tradicional, a igreja foi formada no dia de Pentecostes. Numa catequese que eu recebi do Padre Caetano, a igreja foi fundada na instituição da Sagrada Eucaristia, que por diversos elementos eu concordo com isso que o Padre Caetano apresenta. Ele apresenta estudo de um grande teólogo, G. Jeremias, para confirmar essa sua tese. Outros consideram que a igreja não foi fundada por Jesus Cristo, que a igreja foi inventada pelos apóstolos. Então, tem aquele debate se o Jesus que viveu mesmo fundou a igreja ou foi uma compreensão posterior que os apóstolos entenderam isso aí. Mas o que a gente vai ver é que a missão de Jesus Cristo está intimamente ligada com os seus apóstolos. Que depois que ele foi, foram os apóstolos que foram continuar a sua missão. E não dá para a gente entender a missão do Senhor sem a atenção que ele teve para os apóstolos. Olha, nós só pregava para as multidões, nós só faz aqueles milagres todos, faz aquelas coisas maravilhosas, tá? Aqueles discursos maravilhosos. Pregava no barco a parábola do semeador, mas depois ele ia dizer para os apóstolos, assim, de uma forma mais particular, o que significava aquilo que ele estava ensinando. Quando o Senhor estava na missão, levou eles para Cesareia de Filipe. Então, esses apóstolos, eles foram tratados tão de igual para o nosso Senhor, que a gente pode dizer. Quando o nosso Senhor estava nos seus momentos mais íntimos de oração, de transfiguração, ele chamou esses apóstolos para estar perto dele. Então, os apóstolos, no meio daquela multidão, eram um grupo diferenciado. Era um grupo que nosso Senhor estava formando para continuar a sua missão. O texto, por exemplo, da Ascensão é um texto muito significativo para a gente poder compreender também esse passar da missão de Cristo para os apóstolos, porque se a gente for ler na leitura que nós sabemos que o texto de Lucas tem uma luz lá do profeta Elias, por exemplo, o Jesus Cristo, no texto do Lucas, tem muita influência de Elias. Por exemplo, quando nosso Senhor está no Getsemane, sofrendo, agonizando, vem um anjo consolar. É o registro do Lucas. Vem um anjo consolar nosso Senhor. Aquele texto que nós também estivemos estudando, comentando no curso que foi feito aqui sobre o profeta Elias, aquele anjo ali que consola o Cristo no Getsemane, alguns estudiosos querem ver o mesmo anjo que consolou o profeta Elias quando ele estava fugindo da rainha Jezabel, que ele estava querendo morrer, e o anjo vem, alimenta, toma essa água, toma esse pão, que o caminho vai ser mais longo se você não comer, e depois que Elias come aquele pão, ele consegue caminhar 40 dias e 40 noites e chega ao Monte Horebe, onde tem uma famosa teofania, manifestação de Deus para Elias. Então, o texto de Lucas, ele é escrito um pouco à luz do profeta Elias. E quando nós lemos o arrebatamento do profeta Elias na carruagem de fogo, que ele passa o manto dele para Eliseu, e que Eliseu continua a missão do profeta Elias, nós vemos que a ascensão do Senhor é Elias que está passando a missão para os discípulos. Então, não dá para você entender a missão do Cristo sem entender que ele formou um grupo para continuar essa missão. E que dentro da missão do Senhor, esse grupo tinha uma situação de destaque. Tinha uma situação, vamos dizer, de carinho, de pupila mesmo dos olhos do Senhor, porque ele fazia todas aquelas coisas, mas tinha aquele grupo que ele se dedicava de forma especial. Então nós não podemos entender o ministério de Cristo sem essa relação com esse grupo. E que depois esse grupo recebe o Espírito Santo, recebe a força do Espírito do Cristo para continuar essa missão adiante. Nesse sentido, se vocês forem ver, é mais ou menos o que está sendo dito
pelo documento sobre a igreja. E aí ele vai dizer uma coisa muito bonita, né? A igreja é o reino do Cristo, já presente em mistério. Vai dizer também o texto que é a única igreja do Cristo, uma Santa Católica. Agora, tem uma afirmação que é complicada, que diz: a igreja subsiste na igreja católica. Esse verbo subsistir já deu confusões homéricas, inclusive em cima desse tema aqui, da tese do Leonardo Boff, Igreja, Carisma e Poder, que levou o processo dele lá no Vaticano. Tem a ver todo com esse problema aqui. Então, vamos dar uma olhada. Se você diz a igreja subsiste na igreja católica, então a igreja de Jesus Cristo, ela de uma forma está presente na igreja católica. Mas se ela subsiste na igreja católica, ela pode subsistir em outra igreja. Então, o que vai dar a entender esse verbo subsistir é que essa igreja de Jesus Cristo não é só a igreja católica, são outras igrejas também. O Vaticano depois colocou um documento que eu acho que vocês encontram no site do Vaticano. Eu não sei se está na parte da Sagrada Congregação da Doutrina da Fé. Se você for no site do Vaticano, tem lá as congregações. Tem a Sagrada Congregação da Doutrina da Fé, ou é da Sagrada Doutrina da Fé, ou da Comissão Teológica Internacional, que vai ter um documento sobre o que significa o termo subsistir dentro do documento da Lumen Gentium. O texto lá do Vaticano vai dizer que esta igreja, na verdade, é a igreja católica. Fecha bastante. O processo do Leonardo Boff tem a ver com esse tema, porque ele vai dizer que é o subsistir nessa ideia. A igreja do Cristo está na igreja católica, mas pode também estar em outras igrejas. Então, ele vai colocar que a igreja católica é a igreja do Cristo e a igreja católica não é a igreja do Cristo. Ele vai fazer um jogo, sabe? Isso vai custar um pouco, vai ter vários desdobramentos no processo dele. É dito, eu não escutei dele pessoalmente, mas dizem, porque quando o Leonardo Boff foi processado, disse que Paulo Evaristo Arnes, que era cardeal de São Paulo, e Dom Aloysio acompanharam o Leonardo Boff até o processo. E o Dom Aloysio dizia que ele tinha sido padre conciliar, que na verdade essa expressão, esta igreja subsiste na igreja católica, é dada não no sentido de mas de ser uma expressão da igreja de Jesus Cristo. Quer dizer, para vocês sentirem que isso aí gerou um debate tremendo. Mas sobre se a igreja do Cristo é a igreja católica, diz respeito a toda uma história. Isso diz respeito a toda uma história da teologia sobre se o Cristo fundou ou não fundou a igreja católica. Porque a fundação da igreja católica também, ela não pode ser resolvida, é claro, dentro do texto do concílio. Nós precisamos perceber o que, é que a igreja está falando sobre si, a sua maneira de se perceber, não é? De se ver, e o que também está por trás dessas histórias sobre essa fundação. Para a gente entender esse debate, nós precisaríamos olhar para a teologia protestante. O que foi que aconteceu? Quando aconteceu a reforma protestante, o Lutero, ele quis muito que os evangélicos tivessem o texto sagrado traduzido na sua língua alemã, para que o povo pudesse entender as escrituras. Então ele fez um grande esforço nesse sentido. Havia um outro pensador muito importante na época, que era católico, chamado Erasmo de Roterdã. O Erasmo também, ele era de opinião que a Bíblia deveria ser colocada na língua vernácula do povo para o povo ler. E ele tentou fazer uma tradução também da Bíblia. Mas então o Lutero, ele chama o Carlos de Roterdã para somar com ele contra a Igreja Católica. O Erasmo diz: eu quero as reformas da Igreja, mas quero continuar católico. O Lutero, nós sabemos o que foi que aconteceu. Então, os protestantes começaram a ter esses textos sagrados na sua língua e começaram a estudar mais a Bíblia. Começaram a estudar. Houve o que nós chamamos
um desenvolvimento muito grande da ciência, com o pensamento moderno, com o iluminismo, um favorecimento da razão para o conhecimento. Então, os evangélicos começaram a trazer também o iluminismo para os textos sagrados. Isso aqui é muito importante que a gente tenha essa compreensão. Eu sei que aqui implica muitas informações, mas a gente vai dizendo e depois vocês vão vendo o que é que dá para colher. O iluminismo, os pensadores iluministas, eles não eram pensadores cristãos, eles eram chamados deístas. Eles eram pessoas que acreditavam em Deus, mas não necessariamente o Deus dos cristãos, ou Deus ligado à pessoa de Jesus Cristo. Então eu posso ter uma fé, eu acredito em Deus. Ah não, Jesus Cristo para mim é outra coisa. Tá? Eu acredito em Deus, um Criador, um ser aí supremo, maravilhoso, que fez todo mundo tal, assim, assado. Nesse sentido, a gente pode até dizer que o Aristóteles é uma espécie, muito tempo para trás, de deísta, que ele acreditava em Deus. Mas só que a cobrança que ele tinha de Deus não era Deus, nós temos dos cristãos, porque o Aristóteles ele disse que então Deus vai fazer o mundo, mas vai ficar de costa do mundo. O mundo, a história do mundo não lhe interessa. Ele fez o mundo pensando que se exploda. É totalmente diferente da visão do Deus cristão. Deus criou o mundo, mas ama esse mundo, ama essa humanidade, enviou o seu filho para nos salvar. Olha que compreensão maluca, de diferente do pensamento do Aristóteles. E o deísmo tinha muito disso. Deus criou o mundo, mas ele não interfere na história. Esse negócio de milagre, que Deus faz isso, faz aquilo, isso não existe. Então, o iluminismo passou, o racionalismo passou para os protestantes. Então, os protestantes, eles começaram a estudar a Bíblia com um objetivo muito concreto. Qual era o objetivo? Depois, se vocês quiserem material, eu estudei isso com o Padre Caetano nas revistas dele, nas revistas bíblicas brasileiras, que é a revista editada pela Nova Jerusalém, ele estuda esse negócio com um pouco mais de detalhe. Inclusive, em outros momentos sobre teologia da libertação, a gente também está vivendo isso. Ele vai dizer que a turma foi estudar a fundação da igreja com o seguinte objetivo, para dizer que Nosso Senhor não fundou a igreja. Porque se os protestantes conseguissem provar que Jesus Cristo não tinha fundado a igreja, aí ia ser muito bom para eles, porque se não fundou a igreja, então nós também temos a nossa validade. Nós estamos a pé de igualdade com a Igreja Católica, porque nós fizemos aqui uma movimentação, um movimento, fomos formados, e não tem negócio de Igreja Católica mais importante que ninguém. Então, quando os evangélicos foram estudar a Bíblia, era com uma coisa muito precisa, que Nosso Senhor não tinha fundado a igreja. Essas teses protestantes, elas foram se desenvolvendo e se estrangularam. Foram várias teses que foram feitas, estudos que foram feitos sobre o Jesus histórico. A tese do Jesus histórico, que se tornou tanto hoje, ela não foi necessariamente formada para defender pobre. Porque a teologia da libertação aqui, depois pegou a tese do Jesus histórico para dizer que o Jesus que andou na Palestina era um cara que estava envolvido com os pobres, com massas pobres, com a justiça, não sei o quê. Mas no primeiro momento, até do Jesus histórico, não era tanta essa preocupação com o pobre. A preocupação é que aquele Jesus histórico não tinha fundado a Igreja Católica. Então os protestantes tentaram de tudo para poder desenvolver essa tese e não conseguiram provar. O mais absurdo de tudo é que depois os teólogos católicos pegaram essas teses e passaram para a Igreja Católica, que eram teses muito bonitas, assim, muito inteligentes, muito interessantes, a maneira como elas foram construídas. E não perceberam que eles estavam tomando um elemento protestante para a teologia católica. Hoje é muito comum você ver vários teólogos católicos dizendo que a igreja não foi fundada por Jesus Cristo. Tá? Isso é uma coisa que você fica às vezes assim atrapalhado, mas como? Como é que pode? Como não pode? Porque simplesmente bebeu da teologia protestante, passou para a teologia protestante e ficou repetindo uma tese que é protestante. E nós temos teólogos católicos, no caso que eu estudei com Caetano, que ele vai falar da fundação da igreja, do Jesus histórico ligado à Eucaristia, que a igreja foi de fato fundada pelo Senhor.
Outra coisa também que é interessante nessa tese do Jesus histórico, que foi desenvolvida por protestantes, que foi do iluminismo, preste atenção como é interessante. O iluminismo, né? Compreensão deísta. Então, se Deus criou o mundo e não tem interferência na história, somos nós que vamos resolver a nossa história, então, para que esses milagres de Jesus Cristo? Tudo isso é invenção. Então, o Jesus histórico, que esses deístas, inclusive protestantes, acabaram acolhendo, é um Jesus Cristo meramente humano. Tudo que é milagre é invenção da comunidade pós-pascal, depois da ressurreição. Não tem nada a ver com Jesus Cristo, foi uma invenção. Jesus Cristo mesmo é só aquele cara que talvez fez aquele discurso bonito, sábio, fez lá um ato de caridade com a pessoa pobre, mas aquele negócio de milagre, tudo aquilo ali é uma invenção. Por que é considerado uma invenção? Porque os deístas, Deus não faz milagre. Deus fez o mundo, estava feito, mas não sabe de milagre da cabeça do pessoal. Então houve uma mistura de deísmo com fé protestante, de um racionalismo que acabou esvaziando o sentido do conteúdo do Evangelho. Então essas teses, sabe? Jesus Cristo fundou, está aqui dentro do conceito. Está aqui dentro do conceito. Olhando para a palavra do Dom Luís, eu fui dizer, poxa, essa igreja subsiste na igreja católica, o texto está traduzido aqui assim. O texto não está traduzido na edição aqui, não está traduzido. Esta igreja é a igreja católica, o texto está dizendo, esta igreja subsiste na igreja católica. Então tem muita confusão, muito debate sobre isso. Agora, o Ratzinger, ele era muito firme nesse negócio, né, que ele dizia, por exemplo, sobre o ecumenismo. Ele dizia, o ecumenismo, ele não pode estar sendo feito só a partir de como o pessoal diz, vamos falar das coisas que nos aproximam. Vamos falar das coisas que nos aproximam. Mas ele diz que precisa ser falado em nome da verdade, porque eu não posso omitir a verdade para favorecer o ecumenismo. Se a igreja foi deixada por Nosso Senhor, se a igreja é a primeira, eu não posso, para poder favorecer um diálogo de comadres, omitir essa fundação do Senhor, da igreja pelo Senhor, o que nós somos a primeira. Então, a igreja, por exemplo, em coisas ecumênicas, é dito, a igreja, ela não aceita o mesmo patamar de outras igrejas evangélicas, porque nós temos uma história de fidelidade, de caminhada e também de fidelidades que é trazida pelo Senhor. Inclusive, depois houve um documento chamado Christo Dominus, que foi bastante criticado pela igreja evangélica, na responsabilidade do cardeal Ratzinger, que ele vai dizer, a igreja, na verdade, para ser igreja, tem que ter a ligação com Pedro e com a Eucaristia. Uma igreja que não tem a Eucaristia, que não tem ligação com Pedro, não é igreja, é denominação cristã. Então, os evangélicos ficaram muito irritados com essa palavra do documento. Isso ficou assim, considerado pessoa não grata, não é? Mas que também acha estranho, né? Porque qualquer pessoa fundou a igreja. O pessoal não quer nada com a igreja católica, mas todo mundo quer ser igreja. O que de fato é uma igreja? Quais características nós poderíamos dizer que seria a igreja de Jesus Cristo? Ao mesmo tempo, eu entendendo essa identidade que nós somos de ser a igreja de Cristo, fundada pelo Senhor, eu entendo também que Nosso Senhor disse com aquele grupo que os apóstolos, esse pessoal está curando aí em nome da gente, do teu nome, vamos pedir que caia um raio sobre eles. Aí Nosso Senhor, não vamos fazer assim, porque nem é contra mim, é a favor de mim, não é? E deu liberdade para que aquele grupo que não estava ligado ao grupo apostólico continuasse a fazer aquilo ali. Então eu acho que dentro do próprio texto sagrado existe uma certa liberdade para aqueles grupos que não estão ligados ao grupo apostólico ligado ao Senhor. Agora, também sobre o Jesus histórico, que o pessoal fala tanto do Jesus histórico, né? Que a igreja foi e não foi. Eu, por exemplo, a minha ordenação, eu acho ela podre de chique, tá? Que a minha ordenação, ela tem, segundo a tradição, ligação direta com a pessoa de Jesus Cristo. Porque o que é a ordenação de um padre? No sentido que a gente tem a compreensão.
que Nosso Senhor fez uma imposição das mãos sobre os apóstolos, e essa imposição das mãos foi passando de bispo a bispo, bispo a bispo, bispapado, e chegou até nós. Então, se eu for atrás daquela imposição das mãos primeira que eu estou recebendo naquele dia, aquela imposição das mãos, ela está ligada diretamente àquele cara que andou na Palestina. Então eu acho isso, me permita, uma coisa podre de chique, uma coisa maravilhosa, uma coisa fantástica, uma coisa que me liga à raiz mesmo do Evangelho. E eu posso me perguntar aqui, com uma forma bem fria, os evangélicos não têm isso. O Evangelho não tem essa imposição das mãos que está ligada diretamente lá à pessoa do Senhor. Então nós temos umas riquezas na nossa igreja que muitas vezes a gente nem percebe que existe, que tem, não é? Mas nós estamos alicerçados em evangelhos, não é? Porque eu também já comentei outras vezes, que na verdade aquele Jesus histórico que certos teólogos, até católicos hoje querem difundir, um Jesus Cristo que tem nada a ver com milagres, não é? Até de assessores da CNBB que já ouvi falar desse tipo de coisa. Jesus Cristo não precisa falar de milagre, não precisa falar de revelação, não precisa falar de nada disso. O que Jesus Cristo é que sobra? Como é que você compreende um assessor falando dessa maneira? É que ele está completamente imbuído dessa teologia racionalista, não é? que começou com os protestantes. Vocês podem também escutar, já escutei padres católicos dizendo, não é? Jesus Cristo multiplicou o pão, ele dividiu o pão, o outro viu que ele dividiu, todo mundo começou a dividir o seu pão. Essa foi a multiplicação dos pães. Ou pior ainda, que eu tenho lá os manuais do Jesus Cristo que tem esses dados, não é? Ou pior ainda, os apóstolos esconderam os pães nas cavernas, quando foi na hora da multiplicação, na verdade, eles tiraram o pão que estava escondido e deram para o povo. É como se fosse um golpe, uma farsa que estava fazendo. Jesus Cristo não andou sobre as águas, eram madeiras que tinham ali em cima, que ele foi andando sobre as madeiras e depois que estava andando sobre as águas. Jesus Cristo não morreu. Jesus Cristo sofreu uma espécie de infarto, que depois ele voltou a viver, mas na verdade ele não morreu. A ressurreição não foi a ressurreição. Foi tipo assim, uma parada cardíaca que ele teve e depois ele voltou a viver. Então você vai vendo que existe um total. E a ressurreição nada mais é do que a memória do pensamento de Jesus Cristo na vida do povo. Isto é ensinado pelo professor da minha faculdade de teologia. Tá? O Bonifácio até me disse, quando eu escutei um professor da faculdade dizendo isso, padre, eu disse, o que eu estou fazendo aqui nessa faculdade? Ele disse que anime para a faculdade de teologia. Porque o que eu estou fazendo aqui, senão isso não é ressuscitou? Isso é só um pensamento que eu mantenho, o ideal, como as pessoas mantêm o Che Guevara ou de outra pessoa. Eu sou mais um Che Guevara na vida, mas não tem nada de morte, de ressurreição, que a gente vê que esvazia a fé completamente. Puf, subsistir. Igreja subsiste na Igreja Católica. Então houve um grande debate aí da tese do Leonardo Boff, que o pessoal diz, o Vaticano condenou lá do Leonardo Boff porque não gostava de pobre. Mas se você for ver na tese do Leonardo Boff, o problema não é pobre, o problema é o problema de como a igreja foi fundada. É um problema de eclesiologia, que a gente chama eclésia, igreja, logia, logos, estudo. Então, é um problema de eclesiologia. Como também, se a gente fosse ver outros teólogos também aí, que tem problemas sobre a pessoa de Jesus Cristo, desse Jesus Cristo muito a uma moda racional, um Jesus histórico muito, de uma perspectiva deísta até, você vai ver que o problema não é os pobres, o problema é a compreensão de Jesus Cristo. Então teve um outro teólogo por aí, que foi o João Sobrinho, que o Vaticano também, na pessoa do Ratzinger, né, teve dando imprensa, e o pessoal não gostou, mas o problema do João Sobrinho da libertação não é os pobres, é o problema da compreensão do Cristo, que a gente chama um problema de cristologia. Aí o pessoal fica querendo a libertação, o Vaticano não gosta de pobre, o Vaticano é português, o Vaticano é isso, o Vaticano é aquilo. A história não é bem essa. Mas esses números, pano para as mangas. Mas é importante essa afirmação anterior que diz: esta é a única igreja de Cristo, una Santa Católica Apostólica. Outra coisa bonita que nós temos no texto, diz que Noé da Câmara, ele teve um sonho, se é verdade, se é mentira, que o Vaticano II
fizesse a opção pelos pobres. Ora, a igreja estava lá, do jeito que estava, levava as portas da igreja para fazer logo a opção pelos pobres, assim, de uma maneira assim, tão avançada. Mas nós temos aqui, no número 8 do documento, dentro do Ministério da Igreja, que vai fazer no terceiro parágrafo, vai dizer que Jesus Cristo consumou sua obra na pobreza e na perseguição. Isso aqui é muito interessante. E vai dizer também que o Cristo, dentre outras coisas, foi enviado para evangelizar os pobres. Nós temos aí dentro do Vaticano uma tentativa que a igreja se abra mesmo de uma forma mais oficial, né, a uma prática de solidariedade com aquelas pessoas mais sofridas. Diz que por aqui, por essa história, tem muito trabalho no Noel da Câmara, que não foi um dos padres que teve vez, voz na aula conciliar, mas que teve muito nos bastidores da articulação. Por exemplo, eu morei no Rio Brasileiro, que era perto da Regina Apostolório, de um outro. O que é o Rio Brasileiro? O Rio Brasileiro é uma espécie de seminário que a gente mora, dorme, come, estuda lá, mas que as universidades são em outros lugares. Lá não é um local de estudo. A gente pode estar em casa, se você vai para cá, vai estudar, mas a faculdade é em outro local. Mas lá não tinha a Regina Apostolório, que era uma espécie de hotel, que os bispos brasileiros se encontravam lá na época do concílio para debater com os grandes teólogos, que era articulada muito pelo Dom Helder. Inclusive disse que o Paulo VI, na época dele, ele esteve escutando muito assim, porque ele escutava, né, os grupos de debate, ele escutou muitas coisas desse grupo animado dos bastidores por Dom Helder. Então é depois uma figura que na América Latina vai lutar depois do concílio para que a igreja faça essa opção preferencial pelos pobres, que é uma opção que nós vamos ter em 69. Olha, o concílio é de 62 a 65, quando é em 1979, mais de 10 anos depois, não é que a igreja da América Latina vai fazer a opção pelos pobres, e depois essa opção vai ser acolhida pelo Papa João Paulo II, no outro documento dele lá. Mas para você ver que existe uma luta, uma tentativa aqui da igreja de uma conversão, de uma aproximação maior com a situação da pobreza. Isso aqui é uma visão que tem sobre a pessoa de Jesus Cristo, mas que depois lá na Gala de Esfés, na ação, vai falar muito dessa necessidade, dessa importância da igreja solidária aos mais pobres. Bom, quantos minutos de oração já foi um bocado? São 9 e 10. 9 e 10. Podemos ir um pouquinho mais para frente. Então nós temos essa preocupação de apresentar dentro dessa missão do Cristo, essa perspectiva de solidariedade. Então, se o Cristo viveu assim, é claro que o povo de Deus, os bispos, os padres, os leigos, eles se inspirem nisso que Cristo viveu. Se quer manter também fidelidade a essa missão do Senhor. Uma coisa interessante que eu acho que é boa de frisar, entre tantas coisas que não vai falar sobre o povo de Deus, porque é interessante que o texto, tá? Vocês vejam, o texto fala, ó, como se seguir aqui um raciocínio. O texto fala da igreja, dessa igreja publicada por Cristo, fala da missão do Cristo, também fala também do Espírito Santo, que eu incluí números, né? E depois ele fala do povo de Deus. Depois que ele fala do povo de Deus, né? Ele vai falar do Papa, ele vai falar dos bispos, ele vai falar dos presbíteros, ele vai falar dos leigos, está entendendo? Ele primeiro fala do povo de Deus em geral. Ele não fala primeiro do Papa, ele não fala primeiro do bispo, mas ele vai falar do povo de Deus. Ele fala primeiro do povo de Deus. Para dizer o quê? Todos nós aqui somos povo de Deus, o Papa, o bispo, o não sei o quê. Porque poderia haver uma visão atrapalhada, que estava ali o Papa, está ali o bispo, está ali o Papa, e depois o resto é o povo de Deus. Não. E tem inclusive Nossa Senhora está inserida depois desse tema do povo de Deus. Quer dizer, todos nós fazemos aqui parte desse povo de Deus. Agora, dentro dessa indicação do povo de Deus, ele vai dizer, não, é muito bela, sobre os carismas. Ele vai dizer que os carismas do povo de Deus, ele diz que é interessante que exista, porque é importante para a construção da igreja, apesar dele ter uma maneira diferente de pensar, como a renovação carismática ou a de cabo vivendo,
que não deveriam ser muito pedidos, que a gente pede esses dons hoje em dia, não é? Mas ele vai dizer que aos que governam a igreja, pertence a sua genuinidade, a sua autenticidade. Então isso aqui é uma coisa importante, os carismas existem, mas eles precisam também passar por um discernimento. Não é simplesmente todo mundo está fazendo o seu jeito, da sua maneira, então chama a atenção para o governo da igreja. Dentro do texto, ele vai falar sobre a igreja e os cristãos católicos, a relação que deve ser uma relação de respeito com os ortodoxos. Na verdade, ele não fala a palavra ortodoxo, mas dá a entender que está falando dos ortodoxos, porque ele fala que tem comunidades que têm Eucaristia, os ortodoxos têm Eucaristia. Os ortodoxos também têm uma boa Virgem Maria, diz até, eu repito isso, que diz que os ortodoxos têm mais amor a Nossa Senhora do que nós católicos. Eu acho difícil, mas é o que se expressa ainda assim de liturgia, de maneira de viver. Então, os ortodoxos têm uma grande devoção a Nossa Senhora. Então, a igreja dos cristãos não católicos, e também a comunidade evangélica, os não cristãos. Mas ele chama a atenção no capítulo 3 sobre a constituição hierárquica, sobre a hierarquia da igreja. Papa, bispos, padres e diáconos. Não é? Então, mas ele vai falar um pouco sobre, não é, que o Papa, isso aqui é interessante de saber, que o Papa na igreja tem um poder pleno, supremo, universal sobre a igreja. O Papa, ele é o cara da igreja católica. Né? Ele pode mandar e desmandar. Então, ele não precisa de aprovação do seu ninguém para poder fazer. Ele pode, em teoria, ele vai fazer assim. Mas é claro, é dito que o Papa, quando ele vai chegando, ele vai ter que constar, ele vai sentir, ele vai sentir como as coisas estão. Como está dizendo o Papa Francisco, ele está chegando, está dando o tom dele, mas ele vai também, né, construindo uma maneira de ser. Mas ele tem esse poder pleno, supremo, universal sobre a igreja. Bom, outra coisa importante aqui do Papa, que está nesse capítulo mais avante, é que o Papa é infalível em questão de fé e moral. Esse dom da infalibilidade foi um artigo, foi um dogma que se apresentou no Concílio Vaticano I. E eles tentaram trabalhar aqui um pouco como é que era essa infalibilidade. Aí colocaram essa infalibilidade que era na fé e moral, e que era também com a relação com o colégio dos bispos, não é? A palavra que se diz de orientação, mas essa infalibilidade era muito, vamos dizer, tem muitas opiniões sobre essa questão, mas tem muita gente assim que contra Papa, por exemplo, não gosta de Papa, não é? Mas que gosta muito de Dom Helder Câmara. Mas Dom Helder Câmara é uma pessoa atenta ao que o Papa dizia. Porque houve um documento sobre a Humana Vita, que é um texto que tem muita polêmica sobre essa infalibilidade dentro da Humana Vita, que o Papa Paulo VI ele vai ser em desacordo com os anticoncepcionais. O Dom Helder, na época, ele era a favor de uma certa situação com os anticoncepcionais, porque ele achava que o mundo se desenvolvido, isso assim, assado. Mas ele dizia, mas se o Papa falar sobre essa questão contrária do que eu penso, eu não apoio o que o Papa diz. E foi o que aconteceu com Paulo VI. Quer dizer, o pessoal toma muito esse Dom Helder Câmara como uma figura muito revolucionária, até para ficar como falando contra o Papa, mas ele é uma figura que tinha o seu respeito à palavra do Santo Padre. Isso aqui é uma coisa que tem que ser dita. Também, às vezes, eu fico assim, pensando que o pessoal não encontra essa infalibilidade, né? O Papa é infalível. O pessoal que critica muito que o Papa é infalível. Mas, normalmente, quem critica que ele é infalível quer ser uma outra espécie de infalível. Tudo aquilo que fala é dogma para todo mundo aceitar. É uma coisa bastante questionável. Mas então nós temos essa afirmação de fé que o Papa é infalível, aqueles que falam sobre fé e moral. Bom, aqui sobre a função docente dos bispos, antes de falar dessa função docente, é interessante dizer o seguinte: o bispo, ele não é um empregado do Papa da diocese. A relação do bispo é uma das maneiras diferente da minha relação com o bispo, ou a relação do Papa com o bispo com o Papa.
O bispo, ele tem autonomia na sua diocese. Ele é o apóstolo daquela diocese, certo? Então, ele pode também, assim, fazer e desfazer dentro da diocese. Só que tem o seguinte, o bispo tem algumas coisas que o bispo tem que respeitar. Por exemplo, formação de seminário. Formação de seminário é uma coisa ligada diretamente ao Vaticano, da Roma. Aqui no seminário tem, nós somos do seminário, mas de vez em quando pode vir um observador apostólico da Sagrada Congregação da Formação dos Presbíteros e dizer se isso está bom ou se isso está ruim. Houve uma confusão muito grande aqui na minha formação, que havia três padres casados ensinando um curso de teologia, filosofia. O parecer do visitador foi contrário a esses padres casados ensinando. Foi uma confusão isso cai na cidade, nas rádios, não sei o quê. Mas o que foi levantado foi o seguinte, que é diferente o tanto do número de professores no Nordeste, no Ceará, como em Roma. Às vezes, nós não temos um outro professor que não seja aquele padre casado lá para ensinar a matéria. Por exemplo, nós temos um professor lá, que foi dessa época de confusão, que era um professor de filosofia medieval. Até hoje não estou lembrado, assim, nós temos um especialista em filosofia medieval, como é o Jean Derrel, que já veio outros anos aqui falar para a gente, aqui mesmo no barco, aqui no Prédio Santa Luzia, pela passagem daquele programa daquele aborto, daquela criança lá em Recife. Ele foi refletir com a gente. Então, assim, o Roma tem uma ação direta nisso aí. E também na dedicação dos bispos, na verdade. Não é empregado, mas o bispo deve um respeito à reverência e obediência ao Papa. Está entendendo? Não pode ficar assim totalmente. Agora mesmo aconteceu na Alemanha, né? O negócio que vocês estavam falando, que um bispo foi botar a pia um torneiro de ouro lá no banheiro e outras coisas mais. O Papa vetou o bispo no local. Isso acontece. Porque também, por exemplo, nós temos a Anunciatura Apostólica. A Anunciatura Apostólica, no Brasil, nós temos em Brasília, é a turma que vê as indicações para bispo, é o núncio que manda para o Vaticano quem pode ser bispo, quem não pode ser no país, não é? Essas indicações normalmente são feitas pelo regional da CNBB, por exemplo, o regional da CNBB, o Ceará, faz indicações para a Anunciatura, quem pode ser, o núncio recebe, mas o núncio também é responsável de saber se o bispo está católico mesmo ou não está. Não é? Se de repente o bispo está fazendo uma coisa que não seja muito atrapalhada sobre a doutrina da igreja. Houve um caso, por exemplo, que eu estava lá em Roma, muito complicado, que os bispos espanhóis falaram a favor do preservativo. Roma mandou os bispos desdizerem a palavra lá na Espanha. E eles tiveram que obedecer. Tá? Então, assim, o bispo é o apóstolo local, mas tem o colégio, não é? Episcopal, que tem a cabeça que é o Santo Padre. Mas, de repente, o bispo aqui no Brasil, como aconteceu, os bispos têm uma conferência, não é? Os bispos têm uma conferência. O bispo não concorda com o que a conferência está fazendo. Ele, de repente, pode fazer diferente. E ele tem autonomia para isso, não é muito elegante, mas tem autonomia. Por exemplo, o Campeonato da Fraternidade. O Campeonato da Fraternidade lá do Rio de Janeiro, a Diocese do Rio de Eugênio Salles, o Eugênio Salles esteve se estranhando com a Campeonato da Fraternidade, ele disse que vai fazer mais. Mas não é a conferência do Brasil? Mas ele, como bispo, ele podia fazer isso aí, tinha direito, tinha poder para fazer isso aí. Tá? Agora é claro que isso exige, espera uma espécie de comunhão dentro daquela conferência dos bispos entre si. Então, os bispos, eles são os apóstolos, representantes dos apóstolos naquela diocese, mas eles têm que trabalhar em conjunto com a cabeça que é o Papa. Tem que dar esse colégio episcopal tem que casar. Mas diz aqui, cada fiel deve aceitar o juízo do seu estudar em nome do Cristo, mas com de fé e moral e aderir com ele com religioso respeito. A mesma coisa dita para o Santo Padre. E também o documento vai falar sobre que às vezes a igreja pede um obséquio religioso. Esse obséquio religioso é muito bonito, não? Mas às vezes é um pouco
tudo, tá? Obséquio religioso, primeiro, obséquio religioso qual é? Se o Papa está falando, eu tenho que me dispor a entender que o Papa não está falando à toa para a gente. Se ele está falando, é para o bem da igreja. Então, o obséquio religioso já implica que o Papa está falando para o nosso bem, não é? Então, tem um obséquio de escutar de uma forma aberta aquilo que o Santo Padre disse para nós. Mas também esse obséquio pode estar implicado que eu andei falando aqui, por exemplo, né? De repente faz uma coisa estranha aqui nesse vídeo. Alguém manda um processo lá para o Vaticano ou escrevi alguma coisa que não foi adequada. O Vaticano pode me pedir um obséquio de silêncio. Calar minha boquinha. Está entendendo? E acontece isso, que tem o respeito à atenção de obediência. E se não quiser, faz o obséquio, por favor, se retire. Entendeu? O negócio funciona mais ou menos assim. Como aconteceu com o Leonardo? O Leonardo foi pedido um ano de obséquio, depois foi terminado, foi pedido outro ano, você não faz mais aquele obséquio. Não faz obséquio, por gentileza, pega as malas e vai fazer as suas prazinhas em outro lugar. Você vai para outro lugar. Não é? Bom, os bispos têm a função de santificar, de ensinar e de governar. E, de uma certa maneira, também os padres do local, unidos ao bispo, naquela parte que compete aos presbíteros, compete a sua missão. Aqui nós estamos falando de papa, de bispo, de padre, de leigos, de diáconos. Eu vou encerrar talvez um pouco com isso, porque a conversa é muito longa, tá? Mas assim, aqui no texto vai falar um pouco sobre o que é o papel do padre, o papel do bispo, como deve ser a nossa relação com o padre, com o bispo, os leigos, como é o papel dos leigos, que o documento vai falar muito da importância dos leigos na evangelização do mundo, de presença onde o padre não pode estar. Mas assim, então, o padre, o presbítero, não é? Eu gosto dessa palavra presbítero, a palavra presbítero quer dizer ancião. Ancião por quê? Porque, por exemplo, no judaísmo, nas comunidades pequenas, havia os anciãos que eram responsáveis pelo governo daquela comunidade. Esse negócio passou para o cristianismo. Então, passou com o presbítero, uma pessoa que deveria ser uma pessoa mais de vivência da fé, para poder orientar a comunidade. Mas existem grandes problemas sobre o que é que de fato é o leigo. Porque você dizer que o leigo é um não consagrado é uma afirmação do leigo pelo negativo, não é coisa positiva. Essa palavra também leiga, ela não existiu no tempo de Jesus Cristo. Ela é uma coisa que vai aparecer pelo quarto século, é posterior. Porque vamos dizer que vai ter o clero, não tinha clero na época de Jesus Cristo. Vai ter os leigos, o clero, o pessoal tirado do povo, para poder exercer aquele ministério sagrado. E o leigo é aquele cara que está ali dentro do povo, que não está consagrado, que está bem dentro da coisa. Mas então, essa afirmação de clero, o clero e leigo, não tem na época de Jesus Cristo. Por isso eu acho muito atrapalhada uma teologia que diz que Jesus Cristo era um leigo. Na época do Senhor não existia essa denominação. Porque quando o pessoal diz que Jesus Cristo era um leigo, quer também identificar o padre com o sacerdote do tempo de Jesus Cristo. Ora, mas se Nosso Senhor formou um grupo que não era um grupo de sacerdotes do tempo, era um grupo de apóstolos, era uma outra coisa, e depois os padres vão ser os sacerdotes que foram um outro grupo que Jesus Cristo não trabalhou, é uma coisa um pouco atrapalhada, tá entendendo? Então o pessoal, quando identifica Jesus Cristo como leigo, quer nos identificar o padre, por exemplo, no meu caso, o presbítero, com o sacerdote do templo. Então, eu queria comentar um pouco isso, porque diz respeito sobre, de fato, a identidade do padre, a identidade do que é o leigo e das vocações dentro da comunidade. Eu vou falar então assim, porque eu sinto que é a minha vocação. Por exemplo, o pessoal estranha muito quando eu digo isso. Quando Jesus Cristo me chamou, Jesus Cristo não me chamou para ser um sacerdote. Aí o pessoal fica tudo assim, várias coisas estranhas, né? Não senti que Jesus Cristo me chamou para ser sacerdote. Eu me senti, quando a vocação começou a brotar dentro de mim, foi pelo contato dos textos de Mateus.
que dizia Nosso Senhor: vem e segue-me. Então, a minha vocação de consagrado está em cima daquele chamado que Nosso Senhor fez para Mateus, que era um apóstolo. Então, a minha vocação vem e segue, eu estou respondendo o chamado do Senhor para seguir. Mas Nosso Senhor chamou Mateus para ser um sacerdote? Chamou para ser um do grupo dele, um apóstolo. Tá? Então, eu sinto que o Senhor me chamou para ser um apóstolo dele. O que é um apóstolo? Uma pessoa, aí eu começo a pensar, a maquinar na minha cabeça, a pensar. Assim, independente das ações mais oficiais, um apóstolo é uma pessoa que está dedicada com Cristo na evangelização. Tá? É aquela pessoa que participa do seu grupo mais íntimo, que participa da ceia do Senhor. Então, tem uma maneira de pensar o apóstolo como aquele cara que acompanha o Senhor na missão. Eu não me vejo como um cara, um sacerdote do templo. Não me vejo. Tá? Eu me vejo como Cristo que me chamou como apóstolo para a missão. Agora, a Eucaristia é um momento excepcional de cume dentro da minha missão de apóstolo, dentro da missão de chamado pelo Senhor para servir. Então, na minha compreensão, do que eu experimentei do chamado do Senhor, é que o Senhor me chamou para anunciar a sua palavra, para ajudar a falar. O que é o apóstolo também que eu vi que é o apóstolo? Apóstolo São Paulo é o cara que viajava, que ia para um lado, que ia para o outro, para formar a comunidade. Ele não fazia tudo da comunidade, mas era a pessoa para ajudar a formar a comunidade. Então era uma pessoa que devia ter uma experiência ou entendimento dos diversos ministérios para que a comunidade fosse formada. Então, eu me sinto chamado pelo Senhor para anunciar o Evangelho, para formar a comunidade e depois também por ficar de fora. Deve haver uma peregrinação do apóstolo, deve haver uma caminhada, não deve haver uma. O apóstolo é diferente do pastor dentro do texto. O pastor é aquele cara que vai ficar na comunidade, que vai dar continuidade à formação da comunidade dada pelo apóstolo, que o apóstolo vai escolher para deixar no local. Então, assim, eu não me senti chamado pelo Senhor para ser um sacerdote. Agora, o Cristo também é considerado um sacerdote, é um sacerdote por excelência. Então, eu participo do sacerdócio do Cristo, mas o sacerdócio do Cristo, o meu sacerdócio, é um elemento dentro do meu apostolado. Tem a palavra de importância, a formação da comunidade. Então, por exemplo, eu estava na Itália. Mas isso era um problema crítico na Itália. O pessoal na Itália, quando eu ia celebrar a missa, não queria que eu pregasse, fizesse a homilia. Não era só que eu falava mal italiano, não. Porque eles só queriam participar do ato da consagração, que é a parte do sacerdócio. Eu dizia: não faço isso. Se eu celebrar uma missa, eu tenho que fazer a homilia, que é a parte da palavra. Tá? É a parte do ensino, a parte da pregação. Eu não sou sacerdote, isso não funciona. Vocês podem ver que com raras exceções eu já celebrei isso aqui sem fazer a homilia, talvez 2 ou 3. Eu devo estar muito cansado, muito chateado, fora do meu normal, para não fazer uma homilia. Outra vez eu estava lá na Itália, a mulher, a sacristã, foi reclamar para o padre, eu estava substituindo o padre, a sacristã foi reclamar: padre, ele faz homilia nas missas da semana. Porque missa da semana não chama homilia, é só a missa, pronto, acabou-se. Eu disse para o padre, disse para ela: se me quiserem aqui, vão ter que ouvir a homilia em toda a missa. Mas isso é uma coisa típica que o pessoal, por exemplo, às vezes muitas das pessoas da igreja compreendem, até talvez aqui da Santa Luzia, a gente passa por esse problema agora no final de semana, eu tive esse problema, muita gente chega atrasada, que não interessa a palavra, como é passar da comunhão da Eucaristia com ninguém ir embora. Ou chega na comunhão, sai da vez, comungou, pronto, foi-se embora. Quer dizer, um negócio, ali o sacerdócio, só o sacrifício, quando acabou, você acha que explode. Não tem uma conexão das coisas. Então, quando o pessoal fala assim, que o padre é o sacerdote do templo de Jesus Cristo, eu não me sinto o tal. Não por questões de conceituações, mas pela minha própria experiência que eu tenho pessoal, como foi o meu chamado, não é isso aí que o pessoal está querendo colocar. Porque se eu fosse ser um sacerdote, eu ficaria só dentro lá da igreja,
rezando missa, pronto, acabou, e não estaria nem, por exemplo, aqui, não estaria fazendo outra coisa na minha vida, não é? Então, assim, o que é o leigo? O que é o padre? Não é? Na verdade, o presbítero era um cristão da comunidade que recebia um ministério para servir a comunidade. Então, eu me sinto um cristão da comunidade com um ministério ordenado para servir essa comunidade. Eu não fui retirado dessa comunidade para ficar fora da comunidade. Eu sou da comunidade, da igreja, para servir essa comunidade. E o leigo, o que seria o leigo? Né? É dito que não teria esse ministério ordenado, mas o leigo também pode ter outros ministérios. Como seria o recebimento dos ministérios do leigo? Então houve um debate lá com os padres que os ministérios só poderiam ser dados pelo bispo. Não vejo isso aqui dado. Diz que o texto diz que o bispo que tem o governo tem que ter o discernimento dos dons. Mas não diz que todo ministério tem que ser dado pelo bispo. Não vejo isso. Então, assim, porque também fica muito assim, todo ministério tem tanto serviço na comunidade, quer dizer, só pode ser dado pelo bispo. Eu levantei uma questão uma vez. Eu participei de uma missão nas comunidades populares, no meio do mato, e me procurou no meio do mato mesmo, eu fui com os cafundó do Judas, lá de Aratuba, no maciço de Baturité, um senhor muito idoso de chapéu. Eu achei aquilo o máximo. Preste atenção que foi o que o velho vai me dizer, um já muito idoso. Para, eu queria que você me comentasse o seguinte. Eu, na minha vida inteira, sou homem casado, tenho os meus filhos, e a minha vida inteira foi assim. Eu ia para uma aldeia, lá onde não tinha batismo, não tinha primeira Eucaristia e não tinha vida de igreja. Lá eu começava a celebração da palavra, o batismo das crianças e a primeira Eucaristia. Quando isso estava estruturado na comunidade, tinha uma comunidade formada, eu ia com a minha família inteira para outra aldeia. E a minha história de vida toda foi assim, padre. Eu perguntei lá para o pregador, o assessor que era da CBBB, diante do bispo. Isso é ministério ou não é ministério? Porque na minha compreensão, na verdade, aquele ministério daquele velho, daquele idoso, é o apóstolo. O apóstolo é aquele cara que sai de um lado para o outro, formando comunidade, e disse, meu Deus do céu, eu estou diante de um apóstolo, sabe? Olha que coisa incrível isso aqui. Eu fiquei maravilhado com aquele testemunho daquele homem. Aí, o bispo fez a seguinte... Foi até José que com essa afirmação. Existem ministérios que são hierárquicos, ministérios mesmo dados pelo Deus, e existem os ministérios proféticos, ministérios que são dados mesmo pelo Espírito Santo, que a pessoa amadurece, serve e cresce. Isso aí dá para a gente então compreender muitas coisas que existem na vida da igreja. Não é porque eu não tenho um ministério ordenado que a minha missão como cristão dentro da comunidade tem menos importância ou não tem seu valor. Agora, eu tenho que encontrar dentro da comunidade também o meu local de serviço. Que a coisa mais triste é um cristão que fica só de plateia e que não se coloca a serviço do reino de Deus para que ele possa crescer. Então, gente, é uma pancada, assim, de muita informação, de muita palavra, mas eu acredito que isso ajuda, estimula a gente depois a querer ver o que o texto mesmo diz. Eu agradeço a paciência de terem me ouvido, tá? E se alguém quiser fazer algum comentário assim, que horas já são? 9h40. 9h40. Temos 3 comentários que quiser ser ditos. Que a noite é uma criança, ninguém deixa a criança ficar em casa. Da comunidade. Eu, há pouco tempo atrás, se percebia muito assim, como se quisesse cortar muita atividade do leigo dentro da paróquia, achando que o leigo queria tomar a função do sacerdote, onde podia ter um bocado de outras atividades de trabalhos pastorais. Não, o leigo queria ser ministro de Eucaristia, queria participar de liturgia, queria participar sempre dessas coisas mais voltadas ao que era ao culto
e ao sacerdote. Achava que isso era como se quisesse. Eu fiquei lembrando assim, bem atrás, quando teve aquele movimento leigo na época do cisma mesmo da igreja, que uma das coisas que ainda tem correntes que pregam é porque só o sacerdote consagra tem dá a comunhão, e essa questão da comunhão nas duas espécies, né? Até que pessoas foram perseguidas há algum tempo. Aí foi isso assim que eu me lembrei. E logo no começo da sua fala me chamou muita atenção dessa história desses movimentos, assim, que ai meu Deus, está fugindo o termo. Assim, que a igreja, que a gente vive numa sociedade plural. E o que eu tenho visto é que são as minorias, como os movimentos gay, os movimentos feministas e outros lá, querem empurrar com ela dentro de qualquer um, que toda essa exceção desse tipo de comunidade que se tem de aceitar. E eu vejo muito no meio onde eu convivo dizer, a igreja, para se manter, ela tem que se modernizar. A igreja não pode ficar se mantendo só com os conceitos antigos de crescer e multiplicar. Ela tem que aceitar aborto, tem que aceitar os homossexuais, esse casamento, senão a igreja não sobrevive. E eu estava num momento com pouco argumento para dizer que a igreja tem os dogmas, ela se mantinha até hoje, porque ela era fiel à sua origem e ao Cristo, e não era como um modismo de estar mudando a cada movimento que surgisse para poder se ficar se equilibrando. Então eu achei essa parte, assim, que você explicou, dentro dessa sociedade plural de aceitar, de conviver, mas nós temos que defender, e nós somos parte delas, e temos que defender dentro do que nós somos, e não se modificando para aceitar o que vem. É tanto que eu vi conceitos assim, muito pesados quando se encontra a Igreja Católica, e essa semana me chamou a atenção que uma das pessoas, assim, não é que eu aceite a maneira dele ser, aquele deputado Feliciano. Ele é tido como a pessoa mais conservadora, uma das pessoas piores. Mas, em parte, eu dei uma certa razão a ele, quando em pleno culto que ele estava pregando, duas lésbicas estavam se beijando, se agarrando lá. Ele mandou chamar a polícia e botou para fora. Eu acho que tem que ser respeitado. Ele não estava dentro do espaço dele, pregando o que ele acredita. Eu acho também sofrer essas agressões são muito fortes. Como também a gente vê em Facebook, e-mail, comparar Nossa Senhora com Santa Rita ali, que as duas são iguais, eu acho umas coisas muito sem razão, nada a ver, sabe? Aí isso não é, fortifica muito, é tanto que eu quero ver se todo isso, depois eu vou pesquisar e não tiver graça. Mas esse negócio do Feliciano, eu acho assim, que querem passar a imagem do Feliciano como uma pessoa extremamente conservadora. E as pessoas impedem que se pense sobre o assunto. Eu já dei aula sobre essa dificuldade que teve lá com o Feliciano, que o problema ali que está estabelecido é que o psicólogo, ele não está proibido de participar de eventos que tratem de terapias em relação ao sexualismo.
não é? Então, o Feliciano, ou o grupo que está por trás dele, quer dar liberdade ao psicólogo, que ele pode participar de um evento que trate de terapias ou não terapias sobre essa questão. Eu acho importante que um profissional tenha liberdade de conhecimento podemos dizer, de visões diferentes sobre o assunto para poder dar uma posição. Mas se você já fecha a questão, até o profissional de poder se colocar com uma posição de estudo, que as conferências, os intercâmbios são importantes, então é a redução da possibilidade de pensamento. Então, eu acho uma coisa autoritária e de prejuízo para o âmbito profissional. Agora o pessoal quer ver todo de uma perspectiva diferente. Eu sei que não dá mais para falar agora sobre esse assunto, mas eu entendo que aquilo também é uma forma de pressão que os cristãos, católicos, evangélicos não podem falar uma palavra sobre uma reflexão do homossexualismo, que não é se colocar contra o homossexual, é refletir sobre o assunto. Mas se você não refletir na mesma cor do movimento gay, você é homofóbico. Por isso eu gosto de dizer que o movimento gay não é arco-íris, porque arco-íris são diversas cores, né? São diversas formas, são diversos tons. O movimento gay é uma cor só. Se você não cantar e rezar a mesma cor, você é queimado, você é homofóbico. Ali não tem espaço para visões diferentes. Então, eu acho que é isso que está sendo dito. Nós não temos direito a uma identidade, temos que pensar conforme um grupo determinado queira pensar. Mas essa pressão, sabe? Essa pressão, pressionar para calar, para falar, para todo mundo pensar de uma forma muito, vamos dizer, uniforme, isso existe demais dentro da igreja por grupos e movimentos. Às vezes você vai falar uma coisa, se não for de acordo com o Papa da Libertação, não for com o Papa de não sei de onde, você não é do nosso grupo, a pessoa começa a te pressionar. Se a pessoa não tiver uma liberdade de pensamento e de pensamento, eu me lembro que teve uma assembleia da diocese, que o pessoal estava falando sobre a aceitação do diferente, que é exatamente esse problema do diálogo com a pluralidade. E o pessoal estava queimando a renovação carismática. Eu disse, aí eu fui também a palavra. A renovação carismática precisa aprender a conviver com o diferente. Mas as comunidades eclesiais de base também precisam aprender com o diferente. Para que eu falei isso? A turma das comunidades eclesiais de base depois voaram em cima de mim. Com um ódio mesmo, assim, pesado. Como é que você diz uma coisa dessa? Você tem aos berros. Eu peguei uma carta, que quem é mais antigo aqui na cidade sabe, uma carta curvada que estava na minha mão, eu mostrei assim na cara. Isso aqui é expressão de aceitar o diferente, que naquela carta daquela época era só uma crítica à renovação carismática, mas não tinha uma autocrítica assim das comunidades eclesiais de base. Os outros todos estavam errados, nós somos os certos, não é? Somos os últimos certos desse mundo de maluco, era o que a carta dava a entender. É isso aqui, a compreensão de aceitação do diferente, aí calaram a boca. Depois vieram os papas da libertação que vai estar comigo e dizer assim: Marcos, nós estamos muito preocupados com a sua maneira de pensar. E eu disse e digo, eu prezo por isso. Se vocês estão preocupados comigo, porque eu tenho liberdade de pensamento, vocês vão viver sempre preocupados comigo. Porque a liberdade de pensar é uma coisa que a gente tem que lutar. Porque se a gente não lutar por aquilo que a gente acha que é mais verdadeiro e seja mais interessante, sempre vão existir forças que vão querer negar a nossa possibilidade de falar, não é? Então, assim, a identidade, o direito à identidade, você assumir sua identidade e ter coragem de falar, conforme isso que você aceita que é verdadeiro, implica uma coragem que no mundo de hoje as pessoas querem calar a boca da gente, não é? Bom, eu acho que a aula está bastante avançada, né? O assunto está muito bom. Eu desejo eu espero que esse momento, desses 3 dias que foram apenas uma gota d'água no oceano, também bem menos do que uma gota d'água no oceano, sirva para vocês aí de reflexão, de amadurecimento, que seja apenas uma pequena motivação para que depois vocês aprofundem mais
a proposta da igreja de 50 anos após o concílio. Podemos então rezar uma Ave Maria, já que o documento termina, coloquei ali, todos os fiéis, não é, devem dirigir súplicas insistentes à Mãe de Deus. Nós suplicamos à nossa Mãe de Jesus Cristo, Mãe da Igreja, que ela nos ajude, à luz do concílio, a sermos uma igreja sempre fiel ao seu fundador, que é Jesus Cristo, e que nós possamos sempre levar a missão do Cristo adiante nesse mundo que nós vivemos, para que a humanidade também tenha acesso às riquezas da sabedoria do Evangelho. Por todos os missionários da igreja, por todos aqueles que estão em missão, por toda a igreja que está em missão, saudemos a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tivemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, gente, pela paciência, viu?